Convidei, Carlinhos. Oi, Carlos. Pronto, agora sim. Tá me ouvindo bem, Mônica? Eu tô, e você tá me ouvindo bem? Tranquilo, muito bom. Acho que a posição tá boa aqui, né? Eu A acho. iluminação tá boa. Tá ótimo. Deixa eu só endireitar aqui um pouquinho. Márcia já tá aí. Ah, Ih, já tem mais gente aí. Muito bom. Estamos no horário, né? Falta um minutinho, tá ótimo. eu só tô vendo duas pessoas, você e a Márcia. É, tem mais uma agora. A Regina, Maristela. Tá, o pessoal vai começar a entrar, que tá na hora, né? Estão ótimos, Márcia falou. Maravilha, obrigado, Márcia. Vamos esperar dar o horário certinho, né, Mônica, para a gente começar a dar as Então, boas-vindas. vamos esperar o horário certinho para começar a dar as boas-vindas. Tô repetindo o que você tá falando. Estou vendo. Esperar o pessoal chegar um pouquinho para a gente começar, ver se começa mais perto do horário. Já que tá tudo ajustado, muito treino, muito. Teve treinamentos diversos. Bom, no meu relógio já são 7 horas. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos para esperar o pessoal chegar, Tá né? bom. E aí a gente Fala de novo, Mônica. Picotou. picotou, tá picotando? Agora não, mas a primeira vez sim. Márcia, você ouviu picotado também? Dá um plá aqui no chat. Entrou Carolina, Eduardo, bem-vindos, bem-vindas. Nossa, minha cara tá muito perto. O Eduardo comentou aqui que picotou, mas melhorou. Ah, Estamos com. eu tô com Wi-Fi. Será que se eu passar para o 4G vai cair tudo? Tá com Wi-Fi? Ah, Wi-Fi no celular. No celular. Ah, qualquer coisa, se ficar picotando muito, aí, bom, não sei. A gente resolve na hora. Agora está bom. Bom, tudo depende da operadora. É, exatamente. Exatamente. Eduardo, pode ser que esteja bom porque a gente não está falando nada, né? Ai, Heloísa Love entrou, que delícia. Oi, Elo. Quando você quiser, Vamos lá, Mônica. Carlos, vamos começar. Então vamos lá, é contigo. Então. A gente tem um desafio aqui nessa live, que a gente quer fazer no espaço de meia hora, né? São vários assuntos para a gente tratar, e alguns deles a gente já na chamada, a gente já veio dizendo, né? Eu e o Carlos, do que a gente vai falar aqui nessas lives. A gente está começando uma série de lives onde a gente vai apresentar a formação da Trinos. É uma live a cada mês, vocês vão receber a comunicação. Hoje eu e o Carlos estamos aqui para falar do nosso propósito como trinos, da visão geral, né, da formação, para vocês terem uma ideia do que é. Né? A gente veio aqui falar especificamente do módulo 1, né, do primeiro módulo que a gente começa, por onde a gente começa a formação. A gente vai bater um papo muito rápido de como nós usamos essa formação no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos aspectos profissionais, e vamos falar um pouquinho também
do que são as próximas etapas, ou quais são as atividades nas quais a Trinos está envolvida, né? E começando pelo começo, né? Eu queria, assim, você quer começar a falar do propósito, né? Do que é o nosso grande propósito como Trinos, Claro, né? claro. A Trinos já está no mundo aí desde 2018, né, 19, quando a gente começou a primeira turma, e a gente tem muita confiança desse propósito de que é levar essa formação biográfica e essa metodologia biográfica para o maior número possível de pessoas, né? É tocar esses corações, é oferecer a oportunidade das pessoas se formarem como aconselhadores biográficos, mas principalmente vivenciarem esse profundo processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Tá? Então, talvez se a gente fosse resumir o nosso propósito em poucas palavras, seria isso: oferecer essa oportunidade para o maior número de pessoas possível, de vivenciarem essa jornada, né, de autoconhecimento e autodesenvolvimento, e também se tornarem profissionalmente melhores, né, incorporando as práticas biográficas ou atuando como aconselhador biográfico. Sim. Então, Mônica, nessa lógica do nosso propósito, né, o que a gente vai oferecer hoje para eles, em Então, termos da conversa? Então, a conversa, então, eu queria começar, já que a gente começou falando do propósito da Trinos, eu queria falar um pouquinho de como a gente estruturou, né, esses 13 módulos. São 13 módulos que a gente tem, onde a gente vai aprofundando a cada encontro e a cada módulo o conhecimento sobre as leis biográficas, né, e o conhecimento sobre si próprio, né? Por quê? Porque uma característica da nossa formação é que ela não é apenas uma. Assim, a gente não coloca apenas o conteúdo. A gente precisa que vocês vivenciem o conteúdo pesquisando na própria vida. Então, a gente vai fazer uma grande pesquisa biográfica ao longo desses módulos, com olhares cada vez de formas diferentes. São diferentes formas de olhar e pesquisar a nossa própria biografia, né? E Uhum. outra característica legal também, Carlos, se eu esquecer alguma coisa, você me lembra, é que a Pode gente deixar. olha essa formação, a gente olha ela no forma de 12 módulos, mais um módulo de síntese no final. Tá? E esses módulos, a gente trabalha eles em 3 grandes blocos, né? O primeiro grande bloco é aquele módulo onde são 4 módulos onde eu olho para mim, né? Então eu olho o que é que tem, o que compôs esse ser humano que eu sou hoje, né? Essa casa compôs esse corpo físico que eu tenho, essa casa, essa vitalidade que eu tenho. Depois mais 4 módulos onde a gente troca, né, um mundo e eu tenho condição de trabalhar como eu levo para o mundo e trago para o mundo. A gente chama isso de trabalhar a nossa alma, né? Que é exatamente aquilo que vem de mim, né? E aquilo que vem de mim através de mais um aspecto. Aí eu vou falar também depois da trimembração, trimembrado do meu pensar, do meu sentir e do meu querer, né? E depois a gente tem mais 4 módulos, né, que são os módulos de 8 ao módulo 12, onde a gente coloca no mundo. O que eu coloco a partir de mim, a partir da minha essência, a partir do meu espírito, né, aquilo que mora de mais profundo em mim, eu coloco no mundo. Eu põe para que o mundo se beneficie. E o mundo, gente, não é o mundo, a Terra inteira necessariamente só não, porque é muito grande. É o mundo que nos rodeia. É o mundo que está em volta da gente. Tá? E quando eu consigo terminar isso, eu consigo olhar para o futuro do que eu quero fazer com isso, como eu quero aplicar isso. Né? Falando em aplicar isso, Carlos, eu queria te perguntar uma coisa. Se você quiser acrescentar alguma coisa, você acrescenta. Mas eu queria te perguntar como você aplica isso? Tá. Eu vou falar sobre isso, mas ainda um pouco sobre a estrutura, né? São esses 12 pontos de vista, os 12 módulos que constituem, né, esse corpo principal, e você dividiu ele nos 3 blocos com muita clareza, mas cada um dos 12 tem a sua qualidade, tem o seu aspecto, o seu olhar, né, e a metodologia que é aplicada
também é diferenciada a cada um dos 12. Então, na realidade, tem esses 3 blocos, mas a construção vai se dando um a um, até que no 13º os nossos alunos conseguem juntar isso e projetar esse futuro, né? Mas desde o 9º, né, que é o final do último bloco, eles já estão olhando para fora, já estão olhando para o fazer no mundo, com os projetos, com os atendimentos individuais, com as iniciativas que naturalmente vão surgindo e a gente vai apoiando, né? Bom, tem um outro resumo que eu acho que a gente pode falar que também é trimembrado, que é a cada módulo a gente tem conteúdo, vivência e prática. Esses 3 pilares, né, sustentam toda a construção, não só do ser humano que está se desenvolvendo ao longo de todo o processo, como do profissional que está se desenvolvendo. Ele parte de um conhecimento que é compartilhado e aprofundado, ele vivencia isso na própria biografia, então tem o autoconhecimento e a autopercepção do poder, do valor que aquele trabalho tem, e ele pratica na troca com os outros. Tudo isso com a nossa supervisão. Então, no final, é um processo muito rico e prático, né? Eu hoje, depois que eu me aposentei e virei aconselhador biográfico, né, eu acabo levando a metodologia biográfica, Mônica, não só para o meu dia a dia, para a minha vida diária, né? Eu vivencio isso nas minhas relações, até nas relações comigo mesmo, porque o trabalho também é feito a partir de mim para mim próprio, né? Mas também profissionalmente, trabalhando como aconselhador biográfico e como consultor organizacional. Eu tenho esses 2 papéis, esses 2 espaços de atuação. E a metodologia biográfica está presente em todos eles, né? Nos 2. E também nas relações sociais. Quando eu vou para dentro de um grupo, de uma comunidade, no condomínio, ou de um grupo que de alguma forma eu entro como voluntário, eu carrego junto esse conhecimento e essa prática nas relações humanas, nas trocas com os grupos, né? Então ele tem essa característica, ele vira uma filosofia de vida, e não é só uma prática profissional. E você, Mônica? Então, O que mais você pode acrescentar? Então, eu vou acrescentar um pouco, porque o Carlos falou da questão do conteúdo, vivência, né, e prática. E uma coisa interessante é que os nossos módulos, na realidade, eles não... São 5 dias cada módulo, nós ficamos trabalhando juntos, né? Mas a gente tem também isso depois do módulo. Há também um acompanhamento do mentor, há acompanhamento do coordenador do minigrupo, para que esse seja um aprendizado e uma vivência contínuos, né? E que a gente, nesse meio tempo, também esteja trabalhando o nosso próprio futuro, a nosso próprio olhar biográfico. E antes de eu falar, até, eu queria emendar isso direto agora no módulo 1. Quando a gente fala de biografia, que é história de vida, né, vamos conversar sobre a história de vida. O que é a primeira coisa que a gente faz? A gente conta a nossa história. Então, a gente tem um olhar, né, retrospectivo. A gente olha para trás a nossa vida. Mas é um olhar muito especial, né, Carlos? Porque é um olhar onde eu vejo... Não foi assim, apenas os fatos que aconteceram na minha vida, né? Eu olho o que aconteceu, como eu vivenciei isso, o que eu senti disso. E consigo, a partir disso, ter um olhar muito mais apurado de fazer conexões, de ver as metamorfoses que foram acontecendo, as transformações que foram acontecendo na vida. E a gente só consegue fazer isso quando eu tenho um olhar do todo. E quando eu ligo as coisas, quando eu consigo ligar a minha vida com tudo, não apenas com aquilo que eu fiz, mas com tudo que está no meu entorno, né? Como que eu vou construindo a vida, inclusive, por incrível que pareça, a gente fala muito dos arquétipos e de leis biográficas, mas tem uma coisa muito importante que a gente também olha nesse espaço, que é o olhar sobre a vida humana individual de cada um. O que você tem, quais foram as escolhas que você fez, né? O que a vida, na realidade, demandou, às vezes, de você, como você reagiu a isso, né? Como você mudou alguma coisa ou fez alguma coisa com relação a isso. Então, é um olhar biografia, que a gente conhece biografia, o que mais a gente conhece de biografia são livros de biografia que contam fatos das vidas das pessoas, contam realizações.
a gente vai olhar tudo isso, mas vai olhar mais do que isso, né? Então, isso daí eu acho que é uma coisa muito importante. E a gente pode também olhar essa vida, depois que a gente começa a trabalhar com isso, fazer certos cortes que a gente pode fazer. Por exemplo, eu trabalho com coach financeiro. Então, eu olho a biografia com o aspecto da relação com as finanças, com o dinheiro, com a economia pessoal, né? Então, a gente pode também trabalhar com isso. Então, o Carlos falou de que ele trabalha como consultor de empresas. Como que a gente usa isso como consultor de empresas? A gente vai descobrindo, ao longo da formação, onde você pode usar, inclusive, muito legal, naquilo que você já faz. Tem muitos Isso. alunos nossos olhando isso. Então, esse módulo 1 traz muito, né, esse olhar para trás. E a gente vai aprendendo um pouco dessas leis biográficas, que, como o Carlos falou, a gente vai fazendo gradativamente, cada módulo a gente vai aprofundando e olhando com aspectos diferentes. E um dos aspectos que eu trouxe até acho que no meu convite, né, que eu fiz para vocês, é da falar da trimembração. E é gozado que a trimembração é uma coisa que a gente já deu alguns exemplos, não deu caso de trimembração aqui? Sim, sim, com certeza. Pensar, sentir, querer, né? Corpo, alma e espírito, os 3 grandes blocos da formação, é um dos arquétipos mais poderosos que a gente percebe dentro desse conjunto de leis biográficas, né? E uma característica do módulo 1, Mônica, que eu acho que a gente pode oferecer como uma imagem, né, bem geral, é essa visão de panorama. A gente vai olhar para trás, a gente vai resgatar a biografia, como você falou, né, nessa retrospectiva, mas procurar trazer essa qualidade da visão mais ampla, né, da visão do todo, ou de um conjunto maior desses eventos, num panorama, para que as conexões possam ser percebidas, os fios possam ser evidenciados, os padrões que se repetem possam ser percebidos, né? Então, isso traz um novo olhar que permite um ressignificar da biografia. Então, o panorama, ele tem essa característica, né, do olhar de cima, do olhar amplo, do olhar um pouco mais distante, sem se envolver tanto, sem reviver tanto o que foi vivido. E com essas qualidades, aqueles que vivem o processo conseguem ressignificar, muitas vezes ressignificar fases, eventos, ou até períodos da própria biografia, né? Não pode esquecer de falar do futuro, né, Mônica? Porque isso tudo é feito para um aprendizado, mas que se termina esse processo projetando para o futuro uma imagem que inspira e que leva para a ação. Então, na verdade, é um fluxo, né? É um fluxo assim. Agora eu estou vendo aqui, a Maria Antônia colocou, a vida fica mais clara depois da formação, né? Parece exatamente como você olha com esse olhar, inclusive um olhar muito, que eu vou chamar assim, muito amoroso, com muita compreensão de que você viveu o que você conseguiu viver, a vida foi o que foi, né? Agora a gente pode, como o Carlos falou, olhar e falar assim, o que eu vou fazer com isso? Como que eu posso me preparar para o futuro se eu não quiser repetir as coisas que eu vi acontecendo, se repetir na minha vida, né? Fazendo escolhas mais conscientes. E consciência, Carlinhos, é uma palavra que eu acho que atravessa tudo que a gente faz, inclusive o olhar da biografia. O arquétipo, o desenvolvimento do ser humano passa por um aumento de consciência. Ainda bem, né? Sim, Se sim. tiver a mesma inconsciência do que a gente tinha. É engraçado que eu estava vendo aqui tá rolando na net, aqui no Instagram, uma entrevista da Fernanda Torres, e ela estava falando sobre a juventude. Falou que a juventude é maravilhosa, mas a gente é muito. Sabe, a gente ainda está muito, sabe, totalmente desconectado de várias coisas. As conexões começam a surgir depois. A gente erra pra caramba, acha que está acertando. Faz parte, né? De crescer, Ah, né? E isso a você me gente. perguntou, você me perguntou no início sobre a experiência para mim. Talvez seja importante trazer algo, Mônica, que me motivou lá atrás, quando eu fui fazer a nossa formação. Nós fizemos juntos, né? Lá em Florianópolis. E eu fui para a formação, não foi para me tornar um aconselhador biográfico,
Na época eu era um gerente, um gestor, né, com uma equipe de 150 pessoas subordinadas a mim, e eu fui para me tornar um gerente melhor, um gestor melhor. E isso aconteceu. Eu conseguia incorporar no meu dia a dia, além do desenvolvimento pessoal, o meu desenvolvimento profissional como gestor, ele recebia esse input, né, essa entrada que cada módulo da formação ia fornecendo dessa visão ampliada do ser humano e da vida de todos nós. É claro que com o passar do tempo eu fui me percebendo aconselhador biográfico também. E aí teve todo um plano, né, para eu fazer essa transição de carreira que me colocou hoje nesse lugar que eu falei, do aconselhador e do consultor organizacional. Mas mesmo aquelas pessoas que não têm essa intenção vão ganhar muito com a formação, com essa possibilidade de você se desenvolver no que você já é hoje como profissional, incorporando as práticas biográficas. Então são 3 grandes possibilidades de ganho, né? O autoconhecimento profundo, o incorporar as práticas biográficas naquilo que você já faz hoje, no seu trabalho, e se tornar um aconselhador biográfico. E a Adriana, que é a nossa aluna da turma 2, ela escreveu uma coisa muito bonita. Ela diz assim, como aluna, percebi que na Trinos a gente vai aprendendo a se que a gente vai aprendendo a se apaixonar pela própria biografia e pela biografia dos outros. Bonito. E foi muito bom você ter trazido isso, Adriana, porque esse é um aspecto muito, eu acho que importante de quando a gente olha a biografia da gente sob esse olhar que a gente traz na formação, que você aprende que o outro também está buscando, aprendendo, né, e tropeçando, e indo para cima, como você. Então, ele também está fazendo o mesmo caminho de desenvolvimento que a gente faz. Isso cria um olhar para o outro também como ser humano muito diferente e muito profundo. Né? Isso que eu falei, são aspectos extremamente que batem muito dentro da gente, muito na alma da gente, muito sim, é uma coisa muito interna de você ver como que você muda o olhar para o outro a partir desse conhecimento, né? E foi interessante o que o Carlos falou, porque assim, eu fui fazer a formação quando a minha vida estava totalmente de cabeça para baixo. Eu tinha acabado de largar o mundo corporativo, estava totalmente perdida. Fui fazer a formação também para tentar me encontrar. Estamos aqui. Né? O módulo 1, ele é o módulo de entrada, né? Então é quando a gente olha a biografia como um todo, mas essa qualidade, né, da vivência em pequeno grupo, que a Adriana, de uma certa forma, destacou, ela está presente em todos os módulos, porque esse contato do falar sobre a própria biografia, essa troca, né, do falar sobre a própria biografia e do ouvir e do receber a biografia dos outros participantes, cria essa intimidade e esse vínculo. Você se apaixona, de fato, por esse fluxo, por esse processo. Você se reconhece e reconhece no outro esse divino, esse sagrado, esse grande presente que é a própria vida de cada um de nós, independente das dificuldades, independente dos desafios que cada um enfrentou e vai enfrentar. E de quebra, eu acho que o trabalho biográfico, e o módulo 1 em particular, reforça isso, permite que a gente desenvolva uma aceitação maior, uma tolerância pelas diferenças, aceitação e tolerância. Daí pode vir o perdão e principalmente a gratidão. Gratidão pelo que foi vivido, mesmo que tenha sido difícil, pelas pessoas que passaram pela nossa vida. Se a gente chega nesse estágio, eu acho que esse amor, essa paixão que a Adriana trouxe, ela fica mais clara, mais presente. Né? E é bonito também, né, Carlos? Porque a gente não faz isso só redigindo a vida da gente. A gente faz isso em trabalho artístico, a gente faz isso em movimentos, né? Então é uma coisa que tenta também trabalhar outros aspectos da gente, sem ser aquele, eu vou pensar, vou escrever o que porque a gente controla. Quando a gente escreve o que a gente pensa, eu estou controlando o que eu estou pensando. Na hora que eu coloco uma aquarela na sua frente, mesmo que você não saiba pintar nada, porque eu não sei pintar nada, né? Você fala assim, deixa a mão trabalhar sozinha, tira da cabeça, ela revela coisas incríveis para você. É muito bonito esse processo. Isso também, como você falou, acontece em todos os módulos, né?
Exatamente. A gente vai mesclando, né, as atividades artísticas e vai oferecendo várias opções até para que os alunos possam experienciar esse lado lúdico também na expressão da própria biografia, mas sempre temos atividades artísticas, movimentos, atividades que tiram do pensar e levam para o sentir ou para o agir de forma não tão consciente ou não tão controlada, que é uma outra expressão que a gente pode usar, né? Eu tinha pensado em falar uma outra coisa, Mônica. Assim, então a gente vai estar a cada módulo trazendo um aspecto específico, mas todos têm essa qualidade. A síntese do módulo 1 é esse olhar do todo, essa visão panorâmica, e a expressão do arquétipo do 3, ou seja, da trimembração, nos diversos elementos da biografia humana. A gente deu alguns exemplos aqui, mas tem muitos outros. E quem quiser saber mais, conhecer mais sobre isso, ou faz a pergunta aqui agora no chat, ou manda um contato para a gente, né? A gente tem vários canais disponíveis para estar trocando com os interessados sobre esses conteúdos. E a gente não pode deixar de falar também sobre as novidades, hein, Mônica? O que a Trinos está pensando para esse ano e para o ano que vem, né? Então, vamos lá. Esse ano, agora em outubro, né? Nós aqui no Rio de Janeiro, nós já estamos na turma 2, que já começou, já está em andamento, né? E a gente está começando uma turma no Nordeste, tá? Os primeiros módulos serão em Fortaleza. A gente começa em outubro, né, Carlinhos? Outubro. Então, assim, nas nossas mídias, no nosso site, tem várias informações. Quem tiver dúvida, entre em contato com a gente, tá? Então, assim, a gente está começando em outubro uma turma no Nordeste, tá? E em 2025, ainda sem data definida exatamente para começar, a gente vai ter a terceira turma aqui no Rio, tá? Então, isso. Tem muita gente perguntando sobre a turma 3 do Rio, tá? Então, a turma 3 do Rio de Janeiro começa em 2025, né? E a gente não sabe exatamente quando, porque a gente ainda não fechou as agendas, tá? Isso. Então, é uma coisa interessante falar. A outra coisa que a gente queria falar é que essa live que começou, claro, do módulo 1, ela vai ser a cada mês haverá essa live também. E no nosso próximo encontro, para anotar aqui, dia 7 de fevereiro, tá? Ela é a primeira quarta-feira, né, Carlos, que a gente falou? É a primeira... A menos que tenha um feriado, é a primeira quarta-feira do mês. Então, ela vai ter, dia 7 de fevereiro, a gente terá aqui a Alexandra Metrô, que é uma das coordenadoras da Trinos, e a Valdívia, que vai ser também uma das coordenadoras da turma do Nordeste. Elas estarão aqui para trazer exatamente o conteúdo do módulo 2 para vocês, tá? Então, a gente vai fazer comunicação, já anotem nas suas agendas. Bom, e além das turmas, né, que a gente está trabalhando bastante para viabilizá-las, né, a gente continua com essas lives mensais, como você falou, e por falar em biografia, que é aquele encontro mensal, e aí, em geral, é a terceira quarta-feira do mês, pelo Zoom, onde a gente convida alguém, um aluno nosso que já tenha passado pela formação, ou um aconselhador biográfico parceiro, que, enfim, atua já como aconselhador biográfico, a gente convida alguém para trazer a biografia de uma personalidade, de uma das figuras, né, conhecidas mundialmente ou no nosso país, e que tenha sido estudado por aquela pessoa, por aquele aconselhador. Com isso, o nosso objetivo é estar oferecendo essa possibilidade de como eu posso aprender, não só com a minha própria biografia, mas com a biografia do outro, né? E tem sido um sucesso esse evento. A gente já vai para o 4º ano em que a gente segue com essa programação. Então, agora em fevereiro, a gente começa, eu não tenho de cabeça a data, mas é no final do mês, é uma quarta-feira. 28 de fevereiro. Então é no final de fevereiro mesmo. É a última quarta-feira de fevereiro, 28. Alexandra Metrô, que é a coordenadora da Trinos, vai estar apresentando a biografia de Beethoven. Então também não percam, tá? Vocês vão saber pelas mídias, mas já anota na agenda também.
E assim, a Gervana estava falando que é uma lindeza essa fala que você fez, Carlos, sobre apaixonar-se pela biografia, né, que ela considera muito importante para esse momento em que vivemos como humanidade. Certamente, certamente. É uma coisa incrível. E esse movimento do Nordeste também é muito, muito legal, tá? A Gervana é lá de Ah, Fortaleza, eu a conheci ai, lá, quando eu estive lá em julho. Ela é de lá. Ela é professora Waldorf, lá em ah. Fortaleza. O que mais, Mônica? Carlos, eu acho que para mim tá, né? Assim, o conteúdo eu acho bem legal, porque o ritmo dos módulos é exatamente. Ah, tinha uma coisa que eu queria falar, né? Um comentário que eu tinha escrito aqui, não é fundamental, mas a nossa formação, exatamente por ser, são 13 módulos a cada 3 meses. Ela tem um tempo de duração, porque, como a gente falou aqui, a gente olha para a nossa biografia muito. A gente aprende o conteúdo, olha para a nossa biografia. A gente precisa de tempo, de digestão, de processamento. Então, a gente É, precisa de um tempo entre um módulo e outro. Entendeu? Então, eles acontecem mais ou menos a cada 3 meses. Né? E durante esses isso. 3 meses, vocês trabalham aquilo que foi tratado no módulo anterior, o que vocês ficaram de fazer, o que vocês escolheram para trabalhar a partir do que viram. É. O pequeno grupo que se forma no módulo continua trabalhando no intermódulos, né? Isso é uma característica importante da Trinos também, porque ela mantém esse fluxo, né, de contato entre os nossos alunos e nós, coordenadores, porque nós é que coordenamos os pequenos grupos. Então, de uma certa forma, a formação tem os momentos dos módulos nesse ritmo, mais ou menos trimestral, mas ela segue, né, com atividades intermódulos, mantém essa conexão mais viva, né? Eu acho bem interessante esse processo, né? Além da mentoria, né, porque cada um de nós coordenadores tem os seus mentorados, que normalmente demandam conversas durante o intervalo entre os módulos. Então, a gente está sempre em movimento. Eu acho interessante a Trinos, nesse formato, de estar sempre em movimento com os seus alunos, né? Entre eles, entre nós e eles, né? É isso aí, é isso aí. Tá? E esse módulo, Bom, tem uma coisa muito bonita, porque a gente trabalha nós trabalhamos em nós mesmos, cada um trabalha em si mesmo, um grande tema que é esse panorama, que se torna um grande trabalho biográfico a ser executado depois com clientes, se quiserem. Inclusive, é, vocês podem é. olhar, é muito bonito, muito bonito. Aqui tem uma pergunta da Heloísa, se os encontros são presenciais. Sim, Heloísa, os módulos são presenciais, mas como a gente falou, tem várias atividades entre um módulo e outro que são online. Então, a Trino já é mista, né, nesse sentido, já é híbrida no formato desde o nascedouro, porque nós já desenhamos a formação dessa forma. Para que os módulos possam ter uma carga horária menor, mais compacta, foi preciso que algumas das atividades que normalmente aconteceriam no módulo acontecem fora do módulo, nesses encontros online, dentro dos pequenos grupos ou no grupo como um todo. Mas os encontros dos módulos são presenciais, sim. São aqui no Rio assim e serão no Nordeste assim também. A gente prioriza, Lô, o encontro presencial, porque a gente acha que dá uma conexão entre as pessoas e a troca, né, presencial, ela tem uma qualidade muito diferente da troca feita online. Pra você ter ideia, a nossa turma 2 teve uma vez que a gente até levantou a possibilidade de fazer um módulo, um só, online, e ninguém quis. Os Isso daí, alunos não quiseram, né? Os alunos não quiseram. os alunos não quiseram. É. Então, é bem legal. A gente tem muita experiência com online por conta da pandemia. Na pandemia, a gente estava com a turma 1, né, com 3 módulos completos quando o isolamento foi decretado, começou, e nós acabamos fazendo 4 módulos, os 4 módulos seguintes, né, o 4, o 5, o 6 e o 7, no formato online. Então, a Trino sabe fazer online, não é uma questão de não termos a experiência e o conhecimento, mas a gente reconhece, e a turma 1 voltou para o presencial e não quis sair do presencial, agora a turma 2 também não quer sair do presencial, a gente reconhece que tem uma conexão, uma profundidade no encontro presencial que ainda não se consegue no encontro online, né?
Então, eventos podem ser feitos online, sem nenhum prejuízo, mas a formação precisa dessa liga no presencial. Isso aí. E aí a Valquíria diz, com toda a competência do presencial, com certeza. Falta. Obrigado, querida. Então tá, cumprindo o nosso compromisso de termos mais ou menos 30 minutos de conversa, eu acho que a gente já pode começar com as despedidas, né, Mônica? Eu vou te deixar falar a despedida final, mas eu só queria lembrar a todos que qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só fazer contato conosco, ou através do Instagram, ou pelo nosso contato que está no site. Temos um WhatsApp, nós estamos à disposição e gostamos de acolher as pessoas que têm um genuíno interesse em vivenciar esse processo. Então venham, façam as perguntas, façam contato, que serão muito bem acolhidos, né? Com certeza. Então eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Lembrar que vai continuar, né? A gente vai dar esse módulo, a gente hoje falou muito sobre a formação como um todo, porque a gente achou importante. A partir do próximo módulo, do próximo encontro, a próxima live, a gente vai tratar cada vez de um módulo diferente. Aí vocês conseguiram ver esses 12 formas de olhar a biografia. Agradeço a todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Mônica. Parabéns. Para você também. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a minha participação. Tchau.